Vovó Corajosa, a vingança inesperada da avó grávida que mudou tudo para sempre. Na pacata cidade de Vista Alegre, onde os pássaros cantavam e as pessoas trocavam sorrisos diante do sol, residia Dona Lourdes, a avó mais carismática da região. Conhecida por todos, era uma mulher de coragem inabalável, o coração pulsante da família. O cheiro de seus bolos de fubá ainda pairava em casa, misturando amor ao cotidiano. Mas tudo mudou numa manhã ensolarada, quando Luana, sua filha amada, apareceu com olhos cheios de lágrimas e uma notícia pesada. Estava grávida de um homem que não só a abandonou, mas se envolveu com uma gangue local que espalhava terror pelas ruas tranquilas da cidade. O ar parecia mais denso, como se um trovão ensaiasse uma tempestade. A alegria pela nova neta rapidamente se transformou em indignação. O homem que causou toda essa dor pertencia a uma linhagem de rivalidades antigas, famílias que não se davam e que agora voltavam assim. A pressão pesava sobre seus ombros. Como proteger Luana e o bebê que está por vir? Mas Lourdes não se deixaria vencer. Não posso deixar que tudo isso queime nossa casa, ela murmurou para si mesma. Decidida, uniu forças com outras avós da cidade. Assim, uma aliança improvável foi formada. Com canções de antigamente e olhares de determinação, elas se reuniram em costuradas reuniões, planejando como desmantelar a gangue que havia se infiltrado no coração de Vista Alegre. Se não formos nós a lutar, quem mais fará? Exclamou Dona Ana, uma amiga de longa data que usava um lenço colorido na cabeça, como um símbolo de resistência. Enquanto a trama se desenrolava, segredos do passado começaram a emergir. Conexões inesperadas entre a gangue e os fantasmas familiares de Lourdes foram reveladas. Os corredores da cidade pareciam ecoar suas histórias, traçando laços intricados que a própria avó nem sonhava ter. E quando tudo parecia perdido, um amor antigo retornou à vida de Lourdes. O cheirinho de café surgiu na sala assim que ele entrou, misturando-se ao aroma dos bolos e ao pânico que pairava no ar. Ele era como um respiro de esperança, mas também trouxe feridas que pareciam nunca ter cicatrizado totalmente. Neste momento crítico, a tensão alcançou seu ápice. Até onde você iria por amor e justiça, vovó? Uma voz questionou, ecoando na mente de Lourdes. Ela ponderava. Será que o desejo de vingança salvaria sua família ou apenas abriria novos ciclos de dor? O olhar dos vizinhos a acompanhava. A expectativa pulsava nas paredes da cidade. O destino de todos dependia de suas escolhas. As crianças brincavam ao longe, alheias ao baderna que a cercava. E Dona Lourdes, com seu coração turbilhonando, se sentiu dividida. O que ela decidiria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah! E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
A tensão aumentava na cidade de Vista Alegre. Dona Lourdes sentia o peso dos olhares. Todos queriam saber o que ela faria agora. A esperança de um futuro diferente se misturava com o medo de reviver os velhos fantasmas. Ela olhou para seus amigos, as outras avós, todas com expressões firmes, mas havia um sussurro no ar, algo que não se podia ignorar. O passado estava prestes a desmoronar de forma inesperada. Foi então que, em meio ao frenesim da reunião, uma batida forte ecoou na porta. O coração de Lourdes disparou. Uma silenciosa tensão ocupava o espaço. — Quem será? Perguntou Dona Ana, com um olhar fixo na entrada. Lourdes se levantou. A mão trêmula toca a maçaneta. Ao abrir, ficou paralisada. Na soleira estava um homem, velho e familiar, mas completamente mudado. Era Mário, seu amor do passado. O mesmo que havia partido há tantos anos. O tempo se encarregara de marcar seu rosto, mas nos olhos ainda havia aquele brilho que Lourdes conhecia bem. — Lourdes! Eu voltei, disse ele, a voz embargada. Um silêncio mortal tomou conta da sala. — Voltar? Depois de todos esses anos? O que você quer? Disparou Lourdes, uma mistura de amor e raiva fervilhando dentro dela. Os olhares das amigas trocaram rápidas chamas de curiosidade. Mário deu um passo à frente, olhando para as avós ao redor. E então fez algo que deixou todos sem palavras. Ele ergueu a mão e na palma estava um objeto reluzente. Um pequeno broche em forma de rosa. Uma peça que Lourdes achara ter desaparecido para sempre. — Esse broche! Ela murmurou, o nó na garganta crescendo. As memórias vieram como um turbilhão. — Você o tinha quando se foi. — Sim, mas não era só isso, Mário disse, respirando profundamente. A verdade é mais complicada. Ele hesitou, procurando as palavras. A gangue que sua filha se envolveu não é apenas uma gangue. Ela é parte de uma rivalidade antiga. E eu sou um deles. O golpe foi como um soco no estômago de Lourdes. O passado estava ressurgindo como uma ferocidade que ela nunca poderia imaginar. As palavras de Mário pairaram no ar, cortando a tensão. O choque foi evidente nas faces das outras avós. O sapato de Dona Ana escorregou no chão e um sussurro de horror passou entre elas. O olhar de Lourdes se fixou em Mário. — Você estava escondido? Ela perguntou, cada sílaba pesando como chumbo. A traição fervia entre eles e o cheiro agridoce das lembranças pairava no ambiente. Não pude voltar antes, ele explicou, a voz trêmula. Eu estava envolvido, preso a um legado que nunca quis, mas sou eu quem pode ajudar sua filha. Essa gangue não é o que parece. Ela está prestes a se voltar contra tudo e todos, e Luana e seu bebê estão em perigo. A última frase caiu como uma bomba, e o eco reverberou no coração de Lourdes. A confusão tomou conta, os rostos ao redor desfocando-se, enquanto ela processava as palavras de Mário. As mães, as avós, todos no fundo contavam uma história de despedaçamento e traição. Dona Lourdes se viu em um dilema. Confiar em Mário significava abrir mão de tudo o que ela tinha querido esquecer. Uma faísca de esperança acendeu-se, mas logo se misturou com medo. Lourdes sabia que os segredos do passado não deveriam permanecer enterrados. Mas qual lado era o certo? A verdade estava distorcida por dores e antigas rivalidades. E em meio a essa tempestade emocional, a cidade parecia vibrar, a adrenalina correndo pelas veias de todos. Agora o que fazemos? Precisamos agir rápido, disse uma das avós, mas o olhar de Lourdes estava distante. Perdido nas memórias dolorosas de Mário, poderia ela realmente confiar nele? E se tudo fosse uma armadilha?
O futuro de sua filha e do neto dependia de suas decisões chocantes. O relógio do bairro pareceu parar. O peso da escolha que se aproximava estava começando a esmagá-la. Dona Lourdes estava em um beco sem saída e a cidade ao redor parecia esperar ofegante. A tensão pairava no ar, mas os olhos de Lourdes estavam fixos em Mário. Você estava escondido. A pergunta escapou de seus lábios como um sussurro incrédulo. O silêncio tomou conta da sala enquanto as avós trocavam olhares de preocupação. Mário respirou fundo, como se carregasse o peso de anos. A gangue que ameaça sua filha, eu conheço bem. Fiz parte dela, Lourdes. Mas não é o que você pensa. Ele se virou, as mãos trêmulas em busca de apoio. Eu não queria isso. Eu nunca desejei que o ciclo de ódio continuasse. Quero ajudar. Mas o que faria agora? O coração de Lourdes disparou. E se tudo aquilo fosse uma invenção? O passado não era tão simples. Dona Ana, ainda em choque, balançou a cabeça, como se tentasse acordar de um pesadelo. Então você é parte disso? Posso confiar em você? A tensão aumentou. Era como um fio prestes a romper. A batida na porta soou novamente. Mas desta vez não era uma batida qualquer. Foi ensurdecedora. A porta se abriu com violência e um grupo de homens entrou, seus rostos encapuzados, os olhos cheios de intenção hostil. Falei que não deveria voltar, Mário, gritou um deles, a voz cortante. A sala se transformou em um caos. As avós gritaram e Dona Lourdes instintivamente se colocou na frente de Mário. Não, ele está aqui para ajudar. Mas a confusão era rápida. Os homens avançaram. Um deles puxou um punhal reluzente. O mundo ao redor de Lourdes parecia lento. O tempo escorreu como areia. O homem ameaçava. Mas justo nesse momento, um som estrondoso ecoou da janela. Um carro em alta velocidade derrapou, batendo na calçada com precisão aterrorizante. O impacto fez os intrusos hesitarem. E lá estava Mário, olhos arregalados, indicando que ela se afastasse. Antes que ela pudesse compreender, uma figura saltou do veículo, já armada. Um brilho de reconhecimento iluminou o olhar de Dona Lourdes. Não pode ser. Sua mente estava em um turbilhão. Era Pedro, o filho que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás, o irmão de Luana que ela jamais pensou em ver novamente. O passado colidiu com o presente de forma abrupta. Não encoste nela! Gritou Pedro, mirando com a arma. Essa é a última vez que você mete o nariz aqui, Mário. O homem de capuz olhou para o outro e então se virou. A frustração estampada no rosto. É você, Pedro? O que você estava fazendo aqui? O clima tornou-se volátil. O que era uma conversa tinha se transformado em um dilema perigoso e a sala de reuniões agora pulsava com tensão. Mário olhou para Lourdes, buscando respostas em seus olhos. Você não sabia, Lourdes. Pedro, ele esteve envolvido. O choque foi como uma pancada. Lourdes mal conseguia processar. O que você quer dizer com isso? As palavras saíam arrastadas. Cada sílaba pesava. Era confuso. Como todos estavam interligados. O núcleo da dor, do medo e do amor, todos ali, se entrelaçando numa rede de segredos. Os olhares de esperança e desconfiança se enredavam. E Lourdes percebeu que estava no centro de algo muito maior. A verdade ardia nos olhos de cada um. E a realidade era inclemente. Quando Pedro disparou, tudo poderia mudar. Mas quem era o verdadeiro inimigo? E enquanto um grito ecoou no ar, prometendo desvelar um caos antigo, Dona Lourdes se deu conta de que
tudo estava prestes a desmoronar. O destino da sua família e da cidade estava em suas mãos e agora ninguém sairia ileso daquela sala. A tensão pairava no ar, mas os olhos de Lourdes estavam fixos em Mário. Você estava escondido? A pergunta escapou de seus lábios como um sussurro incrédulo. O silêncio tomou conta da sala, enquanto as avós trocavam olhares de preocupação. Mário respirou fundo, como se carregasse o peso de anos. A gangue que ameaça sua filha? Eu conheço bem. Fiz parte dela, Lourdes, mas não é o que você pensa. Ele se virou, as mãos trêmulas em busca de apoio. Eu não queria isso. Eu nunca desejei que o ciclo de ódio continuasse. Quero ajudar! O coração de Lourdes disparou. E se tudo aquilo fosse uma invenção? O passado não era tão simples. Dona Ana, ainda em choque, balançou a cabeça, como se tentasse acordar de um pesadelo. Então você é parte disso? Posso confiar em você? A tensão aumentou. Era como um fio prestes a romper. A batida na porta soou novamente. Mas desta vez não era uma batida qualquer. Foi ensurdecedora. A porta se abriu com violência e um grupo de homens entrou, seus rostos encapuzados, os olhos cheios de intenção hostil. Falei que não deveria voltar, Mário! Gritou um deles, a voz cortante. A sala se transformou em um caos. As avós gritaram e Dona Lourdes instintivamente se colocou na frente de Mário. Não! Ele está aqui para ajudar! Mas a confusão era rápida. Os homens avançaram, um deles puxou um punhal reluzente. O mundo ao redor de Lourdes parecia lento, o tempo escorria como areia. O homem ameaçava, mas justo nesse momento, um som estrondoso ecoou da janela. Um carro em alta velocidade derrapou, batendo na calçada com precisão aterrorizante. O impacto fez os intrusos hesitarem, e lá estava Mário, olhos arregalados, indicando que ela se afastasse. Antes que ela pudesse compreender, uma figura saltou do veículo, já armada. Um brilho de reconhecimento iluminou o olhar de Dona Lourdes. Não pode ser! Sua mente estava em um turbilhão. Era Pedro, o filho que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás, o irmão de Luana que ela jamais pensou em ver novamente. O passado colidiu com o presente de forma abrupta. Não encoste nela! Gritou Pedro, mirando com a arma. Essa é a última vez que você mete o nariz aqui, Mário. O homem de capuz olhou para o outro e então se virou, a frustração estampada no rosto. É você, Pedro! O que você estava fazendo aqui? O clima tornou-se volátil. O que era uma conversa tinha se transformado em um dilema perigoso e a sala de reuniões agora pulsava com tensão. Mário olhou para Lourdes, buscando respostas em seus olhos. Você não sabia, Lourdes. Pedro, ele esteve envolvido. O choque foi como uma pancada. Lourdes mal conseguia processar. O que você quer dizer com isso? As palavras saíam arrastadas, cada sílaba pesava. Era confuso. Como todos estavam interligados. O núcleo da dor, do medo e do amor, todos ali se entrelaçando numa rede de segredos. Nesse momento, um dos encapuzados finalmente retirou a máscara, revelando um rosto familiar. Era Tiago, um velho amigo da infância de Lourdes, agora perseguido pela criminalidade. Ele tentou controlar a situação. Pedro, escute, não vale a pena isso.
Mário, não posso deixar você aqui. A gangue está atrás de todos nós. A revelação gerou murmúrios na sala. Como assim, Tiago? A verdade era mais complicada do que qualquer um poderia imaginar. Mário e Tiago trocavam olhares, cheios de cobranças e mágoas. Você o traiu, Mário. Não posso mais confiar em você. O que você quer que eu faça? Sou parte disso, Tiago, mas estou aqui por ela. Mário se virou para Lourdes, o desespero nos olhos. Preciso de ajuda. A gangue planeja algo. Algo grandioso que vai colocar todos em risco, até mesmo Luana. Lourdes não sabia em quem confiar. A adrenalina pulsava em suas veias. Um grito ecoou da sala, mas não era o que todos esperavam. Era Luana. Com a gravidez avançada, ela estava à porta, pálida e assustada. Mãe, o que está acontecendo? O som de sua voz fez todos congelarem. As avós se entreolharam com pavor. Luana não deveria estar ali. E então, numa reviravolta que ninguém viu chegando, um disparo ecoou pelo ar. O impacto do tiro atingiu Tiago, que caiu, olhares horrorizados em todas as direções. O tempo parecia ter parado. O clamor das vozes se dissolveu em um silêncio mortal. Num piscar de olhos, a verdadeira natureza da situação se revelou. Os laços de amizade, amor e traição se desfizeram como papel molhado. A sala se transformou em um campo de batalha. O passado maligno tinha voltado para cobrar sua dívida. E ali, no meio da confusão, segredos devastadores estavam prestes a emergir. O que mais poderia estar escondido? Enquanto o desespero se alastrava, o olhar de Dona Lourdes encontrou o de Mário e de Pedro, revelando uma verdade obscura que ela nunca teria imaginado. Estava na hora de enfrentar o que se escondia nas sombras da história da família. Mas qual seria o preço dessa descoberta? E assim, a cidade de Vista Alegre, antes tão tranquila, tornava-se um campo de incerteza. Uma tempestade se aproximava e ninguém estava a salvo. O tempo parecia ter parado quando o disparo ecoou. Tiago caiu sem aviso, um rugido de dor e desespero preenchendo a sala. O corpo dele desabou e a expressão de cada pessoa ali era de terror absoluto. Dona Lourdes sentiu um frio cortante. Aquela cena era de tirar o fôlego. O caos chegou de forma avassaladora. "Tiago!" gritou Mário, avançando instintivamente para ajudar o velho amigo. As avós estavam em pânico, gritando, segurando as mãos uma da outra com força, esperando que o pior não estivesse acontecendo. O sangue começava a manchar o piso, o cheiro metálico espalhou-se pelo ar e uma onda de náusea subiu pela garganta de Lourdes. Pedro, com os olhos arregalados, estava paralisado atrás da arma. A realidade do que acabara de acontecer se instalando lentamente. O que eu fiz? O que eu fiz? Ele não podia acreditar que as coisas tinham chegado a esse ponto. Lourdes sentiu que cada segundo era uma eternidade. Uma parte dela queria correr até o filho, abraçá-lo, mas a outra parte temia o que poderia acontecer se ele não se controlasse. "Calma, todos precisam se acalmar", gritou Mário, enquanto tentava verificar Tiago. Mas mesmo enquanto ele falava, as vozes na sala se entrelaçavam em gritos e desespero. As avós, que sempre tinham sido tão fortes, agora estavam tremendo. As paredes pareciam estar se fechando. O ar estava pesado, como se a atmosfera tivesse se transformado.
Mas aí, em meio ao caos, algo insuportável aconteceu. Um dos homens encapuzados que ainda estava na sala se virou brutalmente e, antes que qualquer um pudesse reagir, puxou um objeto do bolso. Conduzido por uma urgência maligna, ele apontou para Luana, que sempre esteve ali, como uma figura vulnerável. É você que nós queremos. Seu destino está traçado. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. O horror cruzou o rosto de Dona Lourdes. Ela se lançou à frente de Luana, a adrenalina percorrendo seu corpo. Não! Não vou deixar você tocar nela! A decisão brotou do fundo de seu ser. Mas, com o caos, a maioria dos presentes não parecia agir. O momento tornou-se um emaranhado de gritos, a tensão preenchendo cada canto da sala. E assim que a situação parecia insustentável, um outro disparo ecoou através da confusão. Mas este não foi provocado por Pedro ou pela gangue. O som veio de fora, profundo e retumbante. A janela explodiu em cacos como se uma bomba tivesse sido lançada, dando passagem a uma figura robusta que adentrou a sala com uma aura poderosa. Era Jorge, o velho amigo da juventude de Lourdes, que havia se afastado da cidade há anos. O que ele estava fazendo ali? Saia de perto dela! Gritou Jorge, apontando sua arma em direção ao capanga, seu olhar determinado. A sala se dividiu em murmúrios e gritos. Lourdes mal e mal reconheceu o homem que um dia tinha amado. Jorge! Você está vivo? A sala, carregada de tensão, estava prestes a explodir. Eu sempre estive, e você não sabe o que está prestes a acontecer. Jorge se virou, encarando Mário, os dois homens compartilhando um passado repleto de traição e amor perdido. O tom de voz de Jorge abrigava segredos, promessas quebradas. Mário, o que você fez? Gritou Jorge, revelando uma verdade que fez o coração de Lourdes parar. Você não é apenas um traidor, você é o verdadeiro responsável pelo que aconteceu. Lourdes não pode saber. Mas a gangue nunca foi o problema. E Luana não é apenas sua filha, ela é a chave. As revelações estavam vindo à tona como uma cascata, e o que Lourdes pensava saber simplesmente desmoronava na sua frente. Os olhos de Lourdes se arregalaram, o nó na garganta se apertando com cada palavra. A sala estava em silêncio. A tensão era palpável. O impacto das revelações, do caos e da confusão pairava no ar. O que significava tudo aquilo? Quem era Luana realmente? O destino daquela família estava à beira de um abismo. O que mais escondiam? E nesse instante caótico, Dona Lourdes compreendeu a profundidade do que estava em jogo. O passado e o presente estavam entrelaçados de um jeito que ela nunca poderia ter imaginado. O que mais estava prestes a se revelar e qual seria o custo dessa revelação? Tempo parecia ter parado quando o disparo ecoou. Tiago caiu sem aviso, o rosto contorcido em dor, e um grito coletivo explodiu entre os presentes. O sangue se espalhou pelo chão, misturando-se ao pânico que dominava a sala. Dona Lourdes sentiu um frio cortante na espinha. Cada respiração dela parecia um esforço monumental enquanto o caos se instalava. «Tiago!» gritou Mário, jogando-se sobre o amigo, desespero em cada palavra. As avós, antes fortes, agora pareciam frágeis como cristal. O chão sob seus pés parecia tremer.
A gravidade do que aconteceu pesando como uma tempestade prestes a romper. Pedro, paralisado com a arma em punho, mal conseguia olhar para o que acontecia. "O que eu fiz? O que eu fiz?" ele murmurou, a voz trêmula, o pânico refletido em seus olhos. A lembrança do passado pesava em cada batida do seu coração. Ele tinha vindo para proteger, não para criar mais tragédias. "Calma, calma!" Mário tentou acalmar a todos, mas sua voz estava tremendo, saturada de terror. "Precisamos ajudar Tiago." Mas as palavras dele mal conseguiam atravessar a confusão. O ar estava denso, a adrenalina pulsando nas veias de todos. Foi então que, em meio ao grito desesperado de Dona Lourdes, uma nova figura surgiu na porta. E tudo parou por um segundo. Era Helena, a melhor amiga de Lourdes, com lágrimas nos olhos e um semblante de choque. "O que está acontecendo?" ela gritou, e o caos parecia se intensificar. "Ela não deveria estar aqui!" murmurou uma das avós, olhando para a amiga de Lourdes como se ela fosse uma intrusa. Mas qualquer sentimento de alívio que Helena poderia trazer evaporou rapidamente, pois uma sombra seguiu atrás dela. Um dos homens encapuzados que haviam se infiltrado saiu das sombras, segurando uma caixa pequena com um símbolo sinistro. O olhar de todos se voltou para ele, o terror crescendo entre os presentes. O homem se adiantou, abrindo a caixa, revelando uma série de pequenos dispositivos, cada um piscando em vermelho intenso. "Isso não é só sob a gangue", ele começou, sua voz gélida. "Luana não é apenas a filha de Lourdes. Ela é o elo da nossa antiga rivalidade. E ele segurou o dispositivo. "É como se fosse um relógio de contagem regressiva. Em breve, a cidade conhecerá o caos." A sala ficou em silêncio. Um arrepio percorreu a espinha de cada um, um medo palpável pelos corredores. Dona Lourdes sentiu o chão se abrir sob seus pés. "O quê? O que você quer dizer com isso? Luana!" Sua voz ficou estridente, repleta de preocupação. As palavras lentamente começaram a encher a sala, como um eco de horror. A verdade do passado estava se revelando com uma clareza devastadora. "Eu não posso deixar isso acontecer", pensou. "O destino da sua filha está entrelaçado com a história dessa cidade." O homem continuou, com um sorriso maligno nos lábios. "As vinganças acumuladas, os segredos, tudo isso vem à tona. Luana é a chave para o término dessa rivalidade. E agora está nas suas mãos decidir o que fazer com isso tudo." Pedrinho, ainda tremendo, olhou para sua mãe. "Mãe, o que está acontecendo? A gente precisa sair daqui." Mas Dona Lourdes estava presa em seus próprios pensamentos. O coração dela pulsava rápido. O que isso significava para Luana? O que ela teria que sacrificar para proteger a filha? Então, um estrondo, o chão pareceu vibrar e as janelas tremeram. Um grupo de pessoas entrou e entre elas estava um desconhecido. O ar se tornou ainda mais denso e a sala cheia de tensão. Olhares se cruzaram, segredos estavam para ser revelados, e ali, naquele momento, o mundo parecia ter se desfeito. O homem estranhamente familiar, com um olhar fixo, podia ser a resposta que Dona Lourdes precisava. Mas a que custo? Sentindo seu coração acelerado, ela percebeu que tudo estava prestes a mudar. A verdade não só sobre Luana, mas sobre todos eles. "A história está se repetindo", sussurrou. E a sala ficou em silêncio total. Que novas verdades seriam reveladas agora? Que ligações ainda não haviam sido desvendadas? E, acima de tudo, quem realmente era Luana?
O tempo parecia ter parado quando o disparo ecoou. Tiago caiu sem aviso, o rosto contorcido em dor, e um grito coletivo explodiu entre os presentes. O sangue se espalhou pelo chão, misturando-se ao pânico que dominava a sala. Dona Lourdes sentiu um fio cortante na espinha. Aquela cena era de tirar o fôlego, e ela mal conseguia compreender o caos arrancando a tranquilidade de sua vida. "Tiago!" gritou Mário, jogando-se sobre o amigo, desespero em cada palavra. As avós, antes fortes, agora pareciam frágeis como cristal. O chão sob seus pés parecia tremer, a gravidade do que aconteceu pesando como uma tempestade prestes a romper. Pedro, paralisado com a arma em punho, mal conseguia olhar para o que acontecia. "O que eu fiz? O que eu fiz?" ele murmurou, a voz trêmula, o pânico refletido em seus olhos. Bateram à porta e o coração de Lourdes disparou, temendo o que poderia ainda acontecer. Então a porta se abriu com violência. Era Helena, a melhor amiga de Lourdes, com lágrimas nos olhos. "O que está acontecendo?" ela gritou, e o caos parecia se intensificar. Mas antes que alguém pudesse responder, um dos homens encapuzados que ainda estava na sala se virou brutalmente e, antes que qualquer um pudesse reagir, puxou um objeto do bolso. Com um frenesi terrível, ele apontou para Luana, que se mantinha atrás de Lourdes, pálida e assustada. "É você que nós queremos! Seu destino está traçado!" Dona Lourdes sentiu o coração desabar. Não vou deixar você tocar nela." As palavras saíram de seus lábios como um grito primal. Mas o caos era rápido e incontrolável. O homem riu, desprezando a coragem dela. O momento tornou-se um emaranhado de gritos e terror. E então, um estrondo. O chão vibrou e as janelas tremeram. Um grupo de pessoas entrou, e entre elas, Lourdes ficou paralisada. Era Isabela, sua mãe, há anos fora dada como desaparecida, um fantasma em suas memórias. Abrindo o caminho entre a multidão, seu olhar era de determinação. "Espera! Isso é uma armadilha!" Lourdes sentiu o chão se abrir sob seus pés. "Mãe, você está viva?" Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas a alegria logo se transformou em confusão. Isabela estava no meio do vendaval e o que ela tinha a dizer poderia mudar tudo. "É sobre Luana! Eu não consegui contar a você antes. A verdade é muito mais obscura do que gostamos de acreditar." Isabela gritou, cada palavra uma lâmina cortante. A revelação penetrava a sala, preenchendo o espaço com uma tensão elétrica. "Ela não é quem você pensa. Ela carrega o sangue da rivalidade. O que fizemos? O que sua filha representa?" O ar ficou pesado. Os olhares se cruzaram e os murmúrios de espanto dominavam a sala. Não pode ser!" disse Dona Lourdes, balançando a cabeça em negação. "Ela é minha filha. Eu a protegi de tudo isso." Isabela olhou nos olhos de Lourdes, a dor refletida em seu rosto. "A rivalidade é mais profunda, Lourdes. O que faz dela a chave para a redenção ou a destruição." Mais um disparo ecoou, desta vez guiado por um dos homens encapizados. O alvo não era Luana, mas Tiago. A cena se tornou um relâmpago, um abalo de emoções. Tiago caiu novamente, sua vida se esvaindo em uma poça de sangue, enquanto o terror percorria a sala. O mesmo homem se virou, um sorriso insano no rosto. "A verdade agora está exposta. A linhagem dos dois lados da rivalidade está prestes a se chocar. E quem vai sobreviver? Bem, isso é história que agora se revelará." As revelações deixaram o ar frio. A tensão era palpável, como se o universo estivesse preso em um único momento sombrio.
O que faria Lourdes agora? A confiança se esvaía na sala e o verdadeiro inimigo começava a se revelar. Quem mais pode estar envolvido? Sussurrou um dos vizinhos, quebrando o silêncio como vidro quebrado. O olhar de todos agora estava voltado para Lourdes, e ela sentiu a pressão das expectativas da cidade. O destino estava na balança e agora, mais do que nunca, precisava saber se a sua filha realmente poderia salvar o que restava de sua família. E com um grito silencioso, Dona Lourdes pensou: isso tudo estava prestes a desmoronar. A cidade de Vista Alegre nunca mais seria a mesma, e a história que deveriam ter enterrado estava prestes a ressurgir, como um monstro de um pesadelo. A pergunta que assombrava a todos: quem eles eram de fato e o que o futuro reservava? O tempo parecia ter parado quando o disparo ecoou. Tiago caiu sem aviso, o rosto contorcido em dor, e um grito coletivo explodiu entre os presentes. O sangue se espalhou pelo chão, misturando-se ao pânico que dominava a sala. Dona Lourdes sentiu um frio cortante na espinha. Aquela cena era de tirar o fôlego e ela mal conseguia compreender o caos arrancando a tranquilidade de sua vida. «Tiago!» gritou Mário, jogando-se sobre o amigo. Desespero em cada palavra. As avós, antes fortes, agora pareciam frágeis como cristal. O chão sob seus pés parecia tremer, a gravidade do que aconteceu pesando como uma tempestade prestes a romper. Pedro, paralisado com a arma em punho, mal conseguia olhar para o que acontecia. O que eu fiz? O que eu fiz? Ele murmurou, a voz trêmula, o pânico refletido em seus olhos. O som da porta se abrindo novamente cortou o ar pesado da sala. Lourdes mal teve tempo de virar a cabeça. Um homem vestido de preto atravessou o espaço, a intensidade nos seus olhos. Era um agente da lei, conhecido na cidade, mas todos percebiam que ele não estava ali para ajudar. Ele olhou para o caos antes de se dirigir a Lourdes, apontando o dedo como se soubesse exatamente onde mirar. «Você não devia estar aqui, Lourdes!» disse, a voz carregada de uma urgência sombria. A sala estava em silêncio. O choque pairava como neblina. Você e sua família, sempre no centro do problema. A tensão aumentou. Respirações entrecortadas preenchendo o espaço. O olhar de Lourdes se durou na figura do agente. As palavras dele um eco distante. A rivalidade é mais profunda do que você pensa. Luana é uma peça no tabuleiro de um jogo bem maior. E Tiago? Ele olhou em volta, observando os rostos apavorados. Não deveria ter cruzado seu caminho. Dona Lourdes sentiu seu estômago revirar. O que você sabe sobre minha filha? O que está acontecendo? As palavras dela saíram entrecortadas, a voz sufocada pela dor e a incerteza. O agente pôs as mãos para suster Lourdes, os olhos apertados, como se seu olhar pudesse fazer o peso dos segredos empalidecer. Luana não apenas carrega seu sangue, ela é herdeira de um poder ancestral. O que Tiago e você não sabem é que isso tudo está ligado não só a rivalidades, mas a uma maldição antiga que envolve as famílias da cidade. E isso vem acontecendo há gerações. O agente sorriu com um ar de superioridade. Vocês acham que estão no controle, mas os jogos já foram decididos. Um novo disparo reverberou pela sala, mas desta vez não foi direcionado a ninguém ali. Era como se o próprio destino tivesse decidido intervir.
E uma explosão fora da janela fez todos se jogarem ao chão. Gritos de pavor ecoando nas paredes. Lourdes se levantou, ofegante, e percebeu de repente que Luana tinha desaparecido. O pânico tomou conta dela. Luana! Seu grito cortou o ar. Um arrepio percorreu sua pele. A sala se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Vozes se sobrepondo e as avós agora gritando para a ajuda. O agente sorriu de forma astuta ao ver a desordem. Era isso que eu queria. De alguma forma, isso precisava acontecer. Agora, a verdade sobre as famílias será revelada. E o poder da sua filha será exigido. Não havia como voltar atrás. Lourdes pensou no que o agente disse. Ele falava como se a vida de Luana estivesse em jogo, como se tudo aquilo fosse uma parte de um plano muito maior. Os sentimentos de impotência a consumiram. O que você está planejando? A raiva tomou conta do peito dela. E então, em uma reviravolta que sacudiu todos os ali presentes, o agente puxou um documento do bolso. O que muitos não sabem, incluindo você, Lourdes, é que a rivalidade é o que mantém essa cidade viva. E Luana, ela pode ser a solução ou a destruição. O olhar dele era gélido e Lourdes teve um frio na barriga. Ela não é apenas uma peça. É a chave que abrirá as portas para um novo domínio. E você, querida Lourdes, é a única que pode decidir. Colocar um fim à maldição ou deixar a cidade afundar no caos. Os murmúrios na sala se tornaram alvoroço. Os rostos preocupados se encaravam, todos grabando a magnitude das palavras. Será mesmo que Luana carregava essa verdade? A sala estava em um frenesi e cada um começava a entender a conexão oscura que unia tudo. Agora, a vida da família e da cidade estava em jogo. Ruídos zunindo na cabeça de Dona Lourdes a impediram de raciocinar. E, no centro da confusão e horror, estava a pergunta que ecoava. O que ela realmente sabia sobre sua própria filha? E, enquanto a tensão atingia o ápice, a sombra que se aproximava da porta fez o coração dela parar novamente. O futuro da cidade de Vista Alegre estava prestes a mudar para sempre. O tempo parecia ter parado quando o disparo ecoou. Tiago caiu sem aviso, o rosto contorcido em dor, e um grito coletivo explodiu entre os presentes. O sangue se espalhou pelo chão, misturando-se ao pânico que dominava a sala. Dona Lourdes sentiu um frio cortante na espinha. Aquela cena era de tirar o fôlego e ela mal conseguia compreender o caos arrancando a tranquilidade de sua vida. «Tiago!» gritou Mário, jogando-se sobre o amigo, desespero em cada palavra. As avós, antes fortes, agora pareciam frágeis como cristal. O chão sob seus pés parecia tremer, a gravidade do que aconteceu pesando como uma tempestade prestes a romper. Pedro, paralisado com a arma em punho, mal conseguia olhar para o que acontecia. O que eu fiz? O que eu fiz? Ele murmurou, a voz trêmula, o pânico refletido em seus olhos. O som da porta se abrindo novamente cortou o ar pesado da sala. Lourdes mal teve tempo de virar a cabeça. Um homem vestido de preto atravessou o espaço, a intensidade nos seus olhos. Era um agente da lei, conhecido na cidade, mas todos percebiam que ele não estava ali para ajudar. Ele olhou para o caos antes de se dirigir a Lourdes, apontando o dedo como se soubesse exatamente onde mirar. «Você não devia estar aqui, Lourdes», disse a voz carregada de uma urgência sombria. A sala estava em silêncio, o choque pairava como neblina. «Você e sua família, sempre no centro do problema».
A tensão aumentou, respirações entrecortadas preenchendo o espaço. O olhar de Lourdes se endureceu na figura do agente, as palavras dele um eco distante. A rivalidade é mais profunda do que você pensa. Luana é uma peça no tabuleiro de um jogo bem maior. E Tiago? Ele olhou em volta, observando os rostos apavorados. Não deveria ter cruzado seu caminho. Dona Lourdes sentiu seu estômago revirar. O que você sabe sobre minha filha? O que está acontecendo? As palavras dela saíram entrecortadas, a voz sufocada pela dor e a incerteza. O agente pôs as mãos para suster Lourdes, os olhos apertados como se seu olhar pudesse fazer o peso dos segredos empalidecer. Luana não apenas carrega seu sangue, ela é herdeira de um poder ancestral. O que Tiago e você não sabem é que isso tudo está ligado não só a rivalidades, mas a uma maldição antiga que envolve as famílias da cidade. E isso vem acontecendo há gerações. O agente sorriu com um ar de superioridade. Vocês acham que o controle? Mas os jogos já foram decididos. Um novo disparo reverberou pela sala, mas desta vez não foi direcionado a ninguém ali. Era como se o próprio destino tivesse decidido intervir. E uma explosão fora da janela fez todos se jogarem ao chão, gritos de pavor ecoando nas paredes. Lourdes se levantou, ofegante, e percebeu de repente que Luana tinha desaparecido. O pânico tomou conta dela. Luana! Seu grito cortou o ar. Um arrepio percorreu sua pele. A sala se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Vozes se sobrepondo e as avós agora gritando por ajuda. Bela não está por aqui, gritou Mário, os olhos arregalados. Mas o olhar de Lourdes estava fixo na porta. O agente ainda estava lá, a expressão dele agora mudando para uma mistura de medo e aparente determinação. É um jogo de poder e você precisa entender, Lourdes. O agente estava prestes a se afastar quando, de repente, um clarão ofuscante iluminou a sala. Era uma luz estrondosa. Parecia vir de um lugar além daquele caos. Um tremor percorreu o chão e todos sentiram uma profunda mudança no ar. Antes que pudessem compreender, a porta se abriu de uma só vez e uma figura familiar apareceu. Mas não era quem todos esperavam. Era Isabela, a mãe de Lourdes. Ninguém a via há anos, dada como desaparecida, e agora ali estava ela, vestida de maneira estranha, com uma expressão de pânico no rosto. Mãe! O sussurro de Lourdes estava cheio de incredulidade. Isabela olhou em volta, suas expressões mudando de alívio para terror ao ver sua filha e a situação caótica. Lourdes, você não entende. Isso é maior do que tudo. Há pessoas que querem Luana. Eles estão vindo. As palavras de Isabela eram desesperadas. Mas quando ela se virou para enfrentar o agente, a verdade explodiu como um raio e tudo ficou em silêncio. Você nunca deveria ter voltado, Lourdes. Estamos todos presos neste ciclo. A sala parecia respirar pesadamente, enquanto todos tentavam processar o que Isabela acabara de revelar. E no mesmo instante, Mário e o agente se entreolharam e o entendimento passou entre eles como um relâmpago. Isabela, você sabia, não é? Mário questionou, a raiva se acumulando. Sempre soube. E ali, no meio do caos, a trajetória de cada um começou a ser reescrita. E Lourdes sentiu que todo o chão sob seus pés começava a desmoronar. O que mais estavam escondendo? O que mais havia na caixa de segredos que a cidade carregava? Ela olhou para Isabela, para Mário, e se sentiu flutuar
entre a realidade e o terror. Foi você quem trouxe isso para nós, não foi? Os olhos de Lourdes se encheram de lágrimas e a sala parecia desmoronar ao redor dela. O que mais seu passado guardava? O que isso significava para Luana? O futuro de todos estava prestes a mudar radicalmente e essa revelação estava apenas começando. E enquanto a tensão se tornava insuportável, a cidade de Vista Alegre parecia entrar em colapso. Fios de segredos e mentiras estavam prestes a ser desatados. E Dona Lourdes sabia que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. A sala estava em uma confusão total. Lourdes sentia o coração disparar enquanto o caos se desenrolava diante de seus olhos. O corpo de Tiago no chão, o rosto pálido e contorcido de dor, parecia sinalizar o ápice do desespero. Ela virou-se rapidamente para Isabela, sua mãe, buscando respostas em meio à tempestade de emoções. Por que você não me contou antes? O que está acontecendo com Luana? A voz de Lourdes era um misto de desespero e raiva. Um nó na garganta a impedia de falar claramente. Isabela! Com lágrimas nos olhos, sussurrou. Era perigoso, Lourdes. Havia coisas que você não podia saber. Luana não é só sua filha, ela é parte de algo muito maior. As palavras pairavam no ar, pesadas como chumbo. A sala estava tensa, os rostos dos presentes refletindo um misto de medo e confusão. Lourdes olhou para Mário, que ainda estava agachado ao lado de Tiago, e então para Pedro, que tremia com a arma em punho, incapaz de se mover. Todo esse tempo, o que você fez, Mário? O olhar dela estava fixo no homem que fora seu amor. Agora um estranho. Mário tomou um fôlego profundo, como se preparasse para um golpe. Eu só queria proteger você e nossa filha. O que eu pude fazer? Você precisa entender, Dona Lourdes. Há pessoas que estão atrás de Luana e elas não vão parar até conseguir o que querem. Mais um grito ecoou. As avós, em estado de choque, se apegaram umas às outras. O agente, bem em frente a Lourdes, estava prestes a falar, mas sua atenção foi desviada pelo barulho da porta abrindo com força. Outro homem, alto e musculoso, entrou na sala. Era Jorge, a conexão perdida. O olhar confuso de Lourdes buscava resposta, mas tudo era uma corrida contra o tempo. Mário, você precisa sair, Jorge gritou. Senão, isso tudo vai acabar em desastre. As palavras dele aceleraram o pulso de Lourdes. Ela não tinha ideia do que fazer. Tiago está ferido. Precisamos de ajuda. Foi então que ela notou o olhar ferido no rosto de Mário, que sugava cada grama de força de dentro dele. Eu posso ajudá-los, mas temos que agir agora. De repente, um disparo fez o coração de Lourdes parar. O homem do capuz, que até então tinha se mantido à margem, disparou contra a parede. Silêncio! Ninguém vai sair. A verdade vai ser revelada e você, Lourdes, será a primeira a saber. A tensão parecia palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Mas a pressão da realidade veio sem aviso. Mário, em um movimento rápido, agarrou Lourdes pela mão. Vá, encontre Luana e se afaste daqui. E foi isso que a fez se mover. A preocupação pela filha a puxava. Com o último olhar, ela viu Jorge se posicionar em frente a Mário, pronto para lutar. Não se preocupe com nós. Você precisa cuidar dela. Lourdes correu.
O corredor estava escuro, mas sua determinação brilhava mais do que qualquer luz. Luana! Ela gritou. Ecoava pela cidade inteira como um chamado. O coração de Lourdes batia forte, cada passo levava-a mais perto da verdade, enquanto sombras dançavam ao redor. Ela precisava encontrar sua filha antes que fosse tarde demais. Quando Lourdes finalmente a encontrou, Luana estava em um beco. O pânico nos olhos dela parecia uma faísca. Mãe, eles estão vindo! Lutando contra as lágrimas, Lourdes colocou as mãos sobre os ombros da filha. Você está segura agora. Juntas. Vamos enfrentar isso, meu amor. Um barulho ao fundo fez Lourdes congelar. Tinha chegado a hora da decisão. As engrenagens do passado estavam se desenrolando e a batalha entre as gerações estava prestes a se desdobrar. Mas no fundo do seu coração, Lourdes sabia que não importa o que viesse, elas enfrentariam juntas. O destino da cidade e da família precisava ser reescrito e Lourdes era a chave. Enquanto a história de Vista Alegre começava a se desenrolar de uma nova forma, a cidade pareceu parar. Como se aguardasse o resultado de um confronto que poderia mudar tudo. E a pergunta que ficou no ar era: quem realmente seriam no final? Antes de encerrar, preciso pedir um favor. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa demonstrar.